Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual horário você estiver assistindo esse vídeo. Prazer, meu nome é Caio, sou estudante de jornalista e cara, eu já tô comentando sobre futebol de seleções no geral, mas eu sei que eu falo muito mais sobre a seleção brasileira, mas conforme eu tô focado muito nesse conteúdo sobre a Copa, até porque nessa semana já vai começar a Copa do Mundo, eu estou gravando esse vídeo numa quarta-feira, então a Copa começa amanhã. Sei que já tá batendo na porta e eu não dei o meu palpite sobre quem eu acho que vai ser campeão. Eu sei que eu falo muito, na real, o meu palpite sobre quem vai ser campeão e eu acho que vai ser o Brasil, independente de qualquer coisa. É porque eu tenho que me apegar na fé, sinceramente, tenho que me apegar no metafísico, porque na bola tá um pouquinho complicado. Mas eu não dei meus palpites sobre quem eu acho que vai ser a surpresa, quem eu acho que vai decepcionar nessa Copa e quem eu acho que vai passar de cada grupo, sabe? Então eu resolvi finalmente fazer esse vídeo. Demorou bastante, deixei pra fazer uns 45 do segundo tempo, mas sabe, nunca é tarde o suficiente, a menos que já tenha começado a Copa. E vai ser um vídeo naquele formato anterior em que eu fiz sobre a minha suposta escalação, que eu vou utilizar o celular mais como uma webcam. Mas sem mais delongas, vou pegar aqui todos os grupos e dar os meus palpites. Cara, eu acho absurdo a diferença, que é a mesma câmera do mesmo celular, mas a diferença de como ele entra como webcam é um negócio ridículo. Mas, sem mais delongas, certo? Vou dar. Primeiramente, antes de dar o meu palpite sobre campeão, qualquer coisa tem que falar sobre os grupos, certo? Não vou falar tanto sobre todas as seleções, até porque eu não vou mentir, tem seleções que eu não assisti. Eu acompanho muito mais do que eles jogaram em campo. Vou colocar assim, eu sei que é uma geração SofaScore, é uma geração que analisa muito números, mas cara, com todo respeito, eu não tô com todo o tempo livre do mundo pra poder assistir um jogo de Curaçao às 5 horas da tarde, tá ligado? Por mais que, olha só, com todo respeito a Curaçao, obviamente, todas as seleções que estão nessa Copa do Mundo tiveram seu espaço ali. Tem algumas que tem um caminho um pouco mais fácil, tem algumas que tem um caminho um pouco mais difícil, mas ninguém tem demérito de estar na Copa do Mundo. Mas eu também não vou perder meu tempo assistindo futebol feio. Mas enfim. Vamos começar aqui, né? O grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Cara, vou te falar, esse é um grupo muito nivelado por baixo. É complicado. Eu sempre fui muito fã do futebol asiático. Muito fã mesmo. Mas, cara, a Coreia do Sul, ela não vem com bons resultados, sendo bem sincero. Tipo, é uma seleção envelhecida. É engraçado porque tem jogadores no futebol sul-coreano que estão arrebentando. Inclusive, o Fluminense enfrentou o Ulsan Hyundai no Super Mundial de Clubes. Quase perdemos pro Ulsan Hyundai. Então, sabe, não existe mais bobo no futebol. Não tem ninguém fraco por completo. Mas essa seleção da Coreia, ela é muito displicente. Ela oscila muito e o melhor jogador dela ainda é o Son. Por mais que o Kangin esteja no seu segundo título de Champions League, cara, sejamos bem sinceros, o Kangin ele entra em campo, vamos lá, a cada 3 jogos, a cada 5 jogos. O Kangin ele não entrou na final, inclusive. Eu esperava que ele fosse entrar na final. Ele entrou na semifinal, mas na final ele não entrou. Ele é um ótimo jogador. Atua como meio campo, atua como ponta direita, atua como meia direita, mas sabe, a República Tcheca também eu não gosto muito. Tem bons jogadores. O não sei como é que fala o nome dele, mas joga na Liga 1 também, é um bom jogador. Teve muito destaque esse ano. Agora, já vou dar meu palpite. Eu acho que o México vai terminar em primeiro lugar nesse grupo. Já devo colocar assim. Cara, eu acho o Raul Jimenez um jogadoraço. Inclusive, ele está voltando pro clube de coração, entre aspas, dele, né? Que é o Wolverhampton. Que inclusive, me impressionou muito o Wolverhampton ter conseguido comprar o Raul Jimenez mesmo depois de ter caído. Ele tem um carinho muito grande pelo clube, aparentemente. E, cara, o que ele jogou pelo Wolverhampton, nossa senhora, o Raul Jimenez é muito bom. E essa seleção do México, inclusive, tem até um questionamento antigamente, que tipo, tal seleção do meio pra frente é muito boa, tal seleção de trás pra frente é muito boa. Essa seleção do México, ela é, como é que eu posso dizer? Equilibrada, sabe? Não tem nenhum craque absoluto, não tem nenhum nome muito forte,
mas é uma seleção muito bem equilibrada. Eu acredito muito no potencial desse México, eu acredito que o México vai surpreender, até porque os países sede não são de seleções muito fortes, então qualquer coisa que eles fizerem pra mim vai surpreender, inclusive os Estados Unidos, que eu vou falar mais lá na frente, mas eu acredito que o México deve ficar em primeiro e a Coreia do Sul deve ficar em segundo, porque eu não acredito o suficiente tanto na África do Sul quanto na República Tcheca. Sabe, foram ciclos ok. Eu não acho a África do Sul uma seleção forte, sendo bem sincero. Eu acho que tem grandes chances, inclusive, da África do Sul ficar em último lugar. Mas é aquilo, o futebol africano ele é sempre muito afetado por conta do futebol europeu. A gente tem que dizer isso. O futebol africano deveria ter mais vagas para a Copa do Mundo, porque o futebol europeu tem muitas vagas e são muitos jogadores que são... Eu não quero utilizar o termo exportado porque é muito esquisito, sabe? Mas... vamos colocar assim, eles são levados pelo futebol europeu, a gente também sofre muito isso aqui no Brasil, mas nós temos talentos de sobra, sabe? Por qualquer coisa nasce um Neymar, um Pelé, um Thiago Silva, tá ligado? A cada 10 segundos aqui no Brasil. Na África não acontece sempre isso, sabe? Aí tem um jogador muito fora da média e ele vai acabar jogando por uma outra seleção. Mas enfim. Grupo B, Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Cara, esse grupo B, eu não... Minha gata tá aparecendo na frente aqui, né? É porque eu estou de mudança. Ela, inclusive, tapou minha câmera completamente, né? Eu estou de mudança aqui no meu quarto. Estou montando um armário novo. Então, ela tá confusa no quarto. Luna? Luna? Voltei, ela saiu da frente. Enfim, eu não acredito tanto em Canadá, sendo bem sincero. Por mais que Canadá tenha um ataque melhor, inclusive, do que a equipe do México. Mas a equipe de Canadá, cara, eu esperava mais, inclusive, de Canadá na última Copa. Porque o Alphonso Davies estava vindo muito bem. Por mais que ele estivesse voltando de lesão, ele está voltando de lesão novamente. Eu não sei o que acontece com o físico do Alphonso Davies. Se o Alphonso Davies tivesse cálcio no corpo, poderia ser um dos melhores laterais que eu já vi na minha vida. Esse cara é um absurdo. Ele é muito bom como lateral ofensivo, tanto que o Real Madrid queria ele para poder jogar ao lado do Vinícius. Mas ele não consegue jogar uma temporada inteira. É um negócio assustador. Podemos dizer que o Jonathan David também, que joga na League One, pode ser, e deva ser, na real, um dos grandes nomes dessa seleção do Canadá. Eu acredito que o Canadá passa sim, porque, sinceramente, eu não confio 100% na Suíça. Catar também me tanto faz. E, cara, a Bósnia, por mais que tenha conseguido sua classificação aos 45 do segundo tempo, batendo a favoritíssima Itália, né, que está indo pela terceira vez de casa, né, fazer o quê? Eu acredito que a Bósnia ainda deva conseguir, sabe? Vai ser mais que no desespero. Tem sempre a chance daquele melhor terceiro lugar, né? Mas vamos ver como é que funciona isso. Eu não li 100% do regulamento da Copa. Sei que é displicente da minha parte eu não ter lido 100% do regulamento da Copa, mas eu estou atrasado. Eu estou completamente atrasado e a culpa é totalmente minha. Eu tô ocupado com os negócios da faculdade. Enfim, Canadá e Bósnia, não necessariamente nessa ordem, tudo pode acontecer. Tem chance sim da Suíça passar. A Suíça, inclusive, tem uma defesa boa. Mas é isso, eu não tenho... Sabe, tem o Noah Okafor, é um bom nome, mas ele não teve um ano tão bom. Eu jurava que esse moleque ia ser uma puta joia da Suíça, mas... tá difícil, sabe? Foram temporadas um pouquinho complicadas no futebol europeu. Mas, pra mim, por enquanto, Canadá e Bósnia. Tá. Aqui o grupo C, né? O grupo polêmico, grupo C, que, cara, é fácil e não é fácil ao mesmo tempo. Porque, como eu disse, não existe mais bobo no futebol. Eu acredito sim que todo mundo vai passar o carro em Haiti. Devo dizer, eu já coloco o Haiti em último lugar, porque a culpa não é de Haiti, são seleções muito fortes, fortíssimas mesmo. Eu acredito sim que o Brasil vai passar em primeiro lugar, nós temos o melhor elenco, por mais que estivéssemos porcos e pobres de ideias, a seleção brasileira é recheada de craques. Não que Marrocos esteja muito atrás, muito pelo contrário. Por mais que sejam nomes não tão conhecidos na seleção de Marrocos, cara, a seleção de Marrocos é um absurdo. Eu juro pra vocês, eu me assustei assistindo o jogo contra a Noruega, porque o Marrocos não vinha jogando tão bem assim. Mas foi um absurdo no jogo contra a Noruega. E cara, a Noruega não viu a cor da bola. Eu tenho certeza que Brasil e Marrocos passam esse grupo.
tem chance de Escócia passar com o terceiro lugar e tudo mais, mas a certeza é, Brasil e Marrocos passam. Escócia, muito provavelmente, tem chance na questão do terceiro lugar e tudo mais. Mas o Brasil passa, seja em primeiro, segundo ou terceiro. O Brasil passa. Eu vou colocar Brasil em primeiro, Marrocos em segundo. E Haiti em último. Então, no mais é isso. Eu não tenho muito do que falar sobre esse grupo. Como eu falei, Marrocos é um absurdo, Brasil é um absurdo. A Escócia não deve ser menosprezada, sendo bem sincero, eles mereceram muito a classificação deles. O que o McTominay jogou nas últimas 2 temporadas é um nojo, sério, é um absurdo que fizeram com esse jogador dentro do Manchester United. Cara, o que o McTominay joga, nossa senhora, ele tá em todo lugar do campo. E cara, o cara conseguiu a classificação pra Copa com a bicicleta, pelo amor de Deus, tá ligado? É ridículo, tinha que ter uma estátua do McTominay lá na Escócia, sabe? É um absurdo, não dá pra dormir em cima dessa seleção, mas a gente vai passar o carro por cima deles, sendo bem sincero. Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Tá, aqui já entra um ponto. Eu não vejo os Estados Unidos vindo bem pra essa Copa, sendo bem sincero. Ganhou uns amistosos aqui, uns amistosos ali. A seletiva deles não é tão difícil. Eu acho um elenco bem porquinho, sendo bem sincero. Sem querendo criticar 100%, mas já criticando também. Eu não vejo os Estados Unidos fortes de ideias. Os Estados Unidos de Maurício Pochettino, inclusive. Não gosto muito do Pochettino também, já devo colocar isso em mente. E cara, o Pulisic ele começou muito bem, mas muito bem a temporada no Milan. E terminou morrendo na praia. O Milan inteiro terminou morrendo na praia. É um negócio assustador. O Paraguai. Gosto muito do Paraguai. Gosto muito do Almiron, inclusive. Gostava muito dele no Newcastle. Inclusive, por mais que eu não torça pro Newcastle, eu tenho um carinho imenso pelo Newcastle. Dá pra ver, eu sei o tanto que eu elogio o Bruno Guimarães, porque eu assisto bastante jogo do Newcastle. Também cai um pouco por terra aquilo que eu falei de não ter tempo livre pra assistir jogo de coração, mas assisto do Newcastle. Mas enfim. Eu gosto muito do Paraguai. Acredito sim que tem a chance. Cara, esse aqui é um grupo complicado. Eu tenho certeza de uma coisa: a Turquia vai passar em primeiro. A Turquia, dessas 4 seleções, a Turquia é o melhor time disparado. Cara, Çalhanoğlu, Arda Güler, Kardioglu. Cara, é um absurdo o time da Turquia. Inclusive, eu gostaria que o time da Turquia tivesse tido uma Nations melhor, uma Euro melhor, sabe? Porque eu vejo muito potencial nesse time da Turquia. E eu acredito que a Turquia vai passar em primeiro. Tenho clara certeza. Eu não imagino os Estados Unidos nem Paraguai porrando. Eu não vou falar tanto da Austrália, sendo bem sincero. Pra mim, a Austrália é o último lugar desse grupo, com uma grande facilidade. Futebol australiano é um negócio complicado, gente. Aí vem a questão. Eu tenho certeza que Estados Unidos vai passar, não por tanto mérito, eu já coloco isso logo em mente, mas vai acontecer alguma coisa e Estados Unidos vai passar em segundo lugar, ou em terceiro lugar, mas tenho quase certeza disso, sabe? Por mais que eu quisesse que passasse Turquia e Paraguai, eu tenho quase certeza que os Estados Unidos vai passar. Vai sumir bola em escanteio, vai ser um pênalti marcado esquisito, acontece, gente, sendo bem sincero, acontece bastante. Enfim, doa quem doer. Agora o grupo E. Aí já é uma questão, eu falei, né, sobre Curaçao. O grupo é Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. E estamos falando sobre isso logo após Costa do Marfim ter dado uma porrada com força na equipe da França. Que, cara, perder aquele amistoso barulhou muito o vestiário dos caras, inclusive. Tanto que, tadinho, eu nem, inclusive, não lembro qual é a outra seleção que enfrentou a França logo em seguida. Mas, tadinho, tomou um hat-trick do Olise só porque os caras estavam com raiva, sabe? E esse grupo aqui é um negócio complicado. E eu já devo dizer por quê. Nós temos a Alemanha. A Alemanha não tem um ciclo bom, sendo bem sincero. São 2 Copas em que a Alemanha tá caindo na fase de grupos, mas a geração da Alemanha não é ruim. Entendo o que eu digo. A geração da Alemanha não é um ciclo... Não, é um ciclo foda. Não é uma geração ruim. Nós temos novos nomes muito bons. Nós temos o Florian Wirtz, que por mais que ele não tenha tido uma temporada genial no Liverpool, não foi uma temporada ruim. Eu vou colocar que foi uma temporada ruim pelas 2 últimas temporadas que o Florian Wirtz tinha. Cara, o Florian Wirtz, ele tava jogando papo de melhor do mundo. Eu não tô exagerando. O que ele tava jogando pela Bundesliga, pelo Bayer Leverkusen, sério, fazia todo sentido ele ter sido vendido tão caro assim.
Mas ele não se adaptou tão bem. A gente sabe como a Premier League é uma liga muito física, é difícil de você se adaptar naquela liga, então dá pra entender. O que... inclusive tem o Gravenberch, né? O Gravenberch, ele era do Bayern. Ele demorou, acho que uma temporada ou 2 temporadas para poder se adequar no jogo da Premier League. Na temporada passada, inclusive, o Gravenberch foi um dos melhores jogadores do Liverpool. E foi um absurdo no Liverpool do Arne Slot. E essa temporada ele não foi tão bem. Cara, esse Liverpool foi um negócio complicado. Mas enfim, a equipe da Alemanha, ela não vem de bons resultados. Por mais que a Alemanha tenha ficado aquilo a um jogo, a um gol, a uma mãozinha do Cucurella de ter ido para a final da Euro. É aquilo, né? Foi o last dance do Toni Kroos, agora eles estão sem o Toni Kroos. Eu acredito que a Alemanha passa, mas tem seus pontos a ser debatido. Eu mesmo vejo o Equador vindo melhor do que a Alemanha. Cara, inclusive, pra mim, Equador é uma das, se não a melhor defesa dessa Copa. Cara, o pátio é um absurdo. De verdade, o pátio é um absurdo, mas eu não tô colocando só isso nas costas dele. Eles colocam um sistema defensivo muito bem fechado. O Moisés Caicedo também é um jogadoraço, foi um dos melhores jogadores do Chelsea, tanto no ano quanto no ano passado. Sério, o Moisés Caicedo é um absurdo, foi muito bem vendido por parte do Brighton, que inclusive tem uma ótima base. Eles fazem isso muito bem, vendem muito bem os jogadores, né? O que chega a ser um pouco chato para os torcedores, né? Você ter o seu time apenas como uma vitrine. Mas enfim. E a Costa do Marfim, que está sendo a sensação no momento, depois de ter batido a França. Quem assiste o futebol africano, não vou me colocar nisso, com todo respeito, eu vejo pouquíssimos jogos de futebol africano. Eu assisto mais a AFCON. A AFCON é muito divertida de assistir, sendo bem sincero. Se você tiver um tempo para assistir a próxima AFCON, assista. É sério, é do balacobaco, muito bom mesmo. E cara, aí que tá a questão. Esses 3 times, eles entram no emaranhado. Tudo pode acontecer nesse grupo, sabe? Esse é o grupo que todo mundo vai dar porrada em Curaçao. Todo mundo sabe disso. Todo mundo vai dar porrada em Curaçao. Não existe chance de Curaçao ganhar de algum desses 3 clubes. 3 clubes é fogo. Dessas 3 seleções. E cara, esse é muito difícil. Eu vou dar o meu palpite. Eu acho que Equador passa em primeiro e a Alemanha passa em segundo. Tem chance de Costa do Marfim passar em terceiro, mas enfim, eu não vou debater tanto esse terceiro lugar, porque se eu ficar debatendo esse terceiro lugar, eu vou morrer na praia, sendo bem sincero. Nossa senhora, muita coisa pra falar. Muitas seleções, meu Deus do céu. Grupo F. Esse grupo F é uma doideira. Cara, esse aqui é um negócio que eu tenho que comentar. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Vamos lá. A equipe da Holanda é muito forte, é um algoz da seleção brasileira, eu devo colocar. Todas as vezes que a gente pegou a Holanda, a gente toma uma porrada que é um negócio complicado de você lembrar. É chato. Eu acredito sim que a Holanda vai passar. Eu não vejo a Suécia vindo com tanta força. A Tunísia dispensa comentários, sendo bem sincero. A Tunísia é um time chato, mas não é um time muito bom, sabe? É um time chato mesmo. Mas eu tenho que comentar sobre quem eu acredito que vai ser a surpresa dessa Copa. Pra quem assiste, não é uma surpresa, mas para o grande público e para a Copa do Mundo, vai ser uma surpresa. Eu acredito que o Japão vá longe nessa Copa do Mundo, acredito que tem grandes chances. Cara, porque se a gente for tirar de lado nomes do futebol e for colocar apenas o coletivo, eu acredito que o Japão joga o melhor futebol nessa Copa do Mundo. Eu não estou exagerando. Cara, eles nutrem muito, mas muito mesmo das fraquezas em que eles têm. Eles têm a questão de baixa estrutura, a intensidade, o esquema tático. Eles, cara, é lindo de ver o coletivo do Japão, de verdade mesmo. Inclusive, eles têm ótimos nomes do futebol europeu. Isso tem que ser dito. Zion Suzuki é um goleiro que vai ser vendido logo logo, muito caro provavelmente. Eu acredito que ele vá para Juventus ou para Inter de Milão. Eu não tenho certeza no momento. Ele está sendo especulado em muitos times, mas é um zagueiro. É um goleiro muito bom mesmo. É uma joia. A zaga é o Hiroki Ito. Muito provavelmente ele vai ser o titular, o Hiroki Ito do Bayern. Ele atua como lateral e atua como zagueiro também. Muito bom. Por mais que ele tenha sofrido por lesões, na seleção ele joga muito bem. Muito provavelmente deve ser o Seco ou o... Jesus Cristo, eu esqueci o nome do outro zagueiro. Ele joga na... o Itakura, muito bem, o Itakura. O Itakura também é um muito bom zagueiro, joga na Bundesliga também. A grande maioria... A minha gata querendo aparecer aqui no vídeo. Ela tá assustada. Mas...
A defesa dos caras é muito bom, vamos colocar assim. Agora vem uma questão que eu achei esquisita na convocação. Eles deixaram alguns jogadores bons de fora. Tiveram problemas com lesões, que foi a questão do Minamino, e o maior dos problemas, que é o Mitoma. Eles perderam um ótimo jogador na questão da criação, no drible de curto espaço, mas eles têm peças para poder repor. Essa aqui é a questão. Um Japão, uma seleção que não tinha tantos bons nomes assim, está tendo bons nomes. Cara, o centroavante, o Ayase Ueda, ele destruiu o campeonato holandês, de verdade. Ele foi muito esnobado, inclusive, no campeonato holandês. Ele destruiu tudo lá e ele não foi citado entre os melhores jogadores. Eu não entendi o que aconteceu, mas existe muito esse preconceito com jogadores asiáticos, e em grande maioria japoneses, nas ligas europeias. Inclusive, tá rolando uma teoria da conspiração. Eu não vou entrar a fundo, muito provavelmente em algum vídeo futuro eu comento sobre isso, porque no momento a gente tá falando sobre Copa, mas eu acredito que o Japão passa em primeiro nesse grupo, sendo bem sincero. Tenho... inclusive, um nome que ficou de fora que eu não posso deixar de comentar é o Kodai Sano, também está atuando... Não é na Bundesliga, eu esqueci onde ele tá atuando, meu Deus do céu. Eita, é na Bundesliga? Eu vou ficar devendo. Não, acredito que não seja na Bundesliga, mas eu não lembro agora, meu Deus do céu, esqueci. Mas enfim, o Kodai Sano ele teve um ano absurdo. Ele ter sido deixado de fora, sendo que ele faz funções que precisaria nesse time do Japão, eu achei esquisito. Mas o irmão dele, Kaishu Sano, foi colocado. E ele é um jogador muito bom também. Eu só acho esquisito o Endo ter sido convocado, sendo que o ano do Endo foi... Eu sei que foi parado por lesões, o Liverpool não estava tão bem, mas eu não gostei do ano do Endo. Não achei que ele ia ser convocado, mas... ele muito provavelmente vai como capitão. Eu acredito que o Nagatomo não vai entrar em campo. Mas enfim, falar das outras seleções. Eu acredito que a Holanda vai passar em segundo, porque a Holanda é um absurdo. Tem ótimos nomes na seleção, uma defesa muito sólida, um ataque que na seleção funciona muito bem, inclusive a Holanda de Memphis Depay, não dá pra deixar de citar o homem. E a Tunísia vai levar uma porrada de todo mundo. Sinceramente, eu acredito que, inclusive, na real, a Tunísia tem chance de ganhar da Suécia ou empatar com a Suécia. Eu não vejo essa Suécia vindo tão bem para essa Copa, sendo bem sincero. Eu não confio tanto assim no Isaac. O Isaac teve uma temporada péssima pelo Liverpool. Também outro jogador que passou por lesões. É chato ter que ficar falando sobre isso toda hora, mas eu não gostei. Eu jurei que o Isaac ia atropelar pelo Liverpool. Eu reclamo muito do Liverpool aqui porque é o meu time na Premier League, então foi triste de assistir, mas fazer o quê? Eu não acredito tanto nessa Suécia, sendo bem sincero. E sim, eu não acredito que o Gyökeres vá fazer milagres nessa seleção. Então, só se resta o terceiro lugar, sabe? Agora, grupo G. Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia. Com todo respeito, isso aqui é poupa-tempo. Bélgica vai passar. Por mais que a Bélgica tenha tido seus problemas, é ridículo o Mika Goddes ter ficado de fora. Cara, aí já não é nem a questão do Japão, de ter deixado os jogadores de fora e tudo mais. Cara, o Mika Goddes ter ficado de fora dessa convocação é ridículo. É provavelmente, na real eu tenho certeza, né? Foi o melhor jogador belga do ano. E olha que temos ótimos nomes. Jeremy Dokiewicz, não vou falar o nome dele certo, juro pra vocês, por mais que vocês achem que é ridículo, mas não vou. Eu tenho muitos amigos da Bahia, eu não me recuso, de verdade. Jeremy Dokiewicz foi muito bem. O Trossard também foi muito bem. O De Bruyne teve um ano ok. Courtois, absurdo, dispensa comentários. Cara, essa geração belga, por mais que não seja aquela geração belga, está tendo ótimos nomes para poder manter a história, sabe? Eu tô gostando de ver essa geração belga. Inclusive, eu lembrei, o Andrés Pereira também é belga, né? Engraçado citar isso. Mas a Bélgica passa em primeiro. Aí a questão, Egito ou Irã? Com todo respeito ao Egito, com todo respeito ao Irã. São seleções de meio de tabela, sabe? De meio de tabela pra baixo, inclusive. Eu acredito que é uma briga boa. Eu espero que o Irã passe, mas eu também quero que o Egito passe. Tem um apreço enorme ao Mohamed Salah. O Egito soube pressionar muito bem o Brasil, inclusive. Mas eu não acredito que essa pressão vai se pagar tanto na Copa do Mundo, sendo bem sincero. Eu acredito que o Irã passa. Eu acredito que seja a Bélgica em primeiro e Irã em segundo. A Nova Zelândia também está indo a passeio, com todo respeito. E esse grupo é... Cara, o grupo seguinte me irrita um pouco. Vamos lá. Grupo H. Espanha, que pra muitos já é a favorita. Pra mim não é a favorita. Como eu disse, não existe uma favorita concreta nessa Copa.
Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. E Cabo Verde é a seleção do momento. Não é a seleção por estar jogando melhor futebol, mas é a seleção que muitas pessoas que gostam de assistir futebol pegaram um apego enorme. Cara, quem não torceu pra Cabo Verde no final daquela eliminatória tá maluco. Com todo respeito. Se você não assistiu, tudo bem. Mas se você assistiu e não torceu pra Cabo Verde, pelo amor de Deus. E nossa senhora, aquele jogo foi um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida. Nossa senhora. Cabo Verde tá aí muito provavelmente pra levar porrada. Sendo bem sincero. Se Cabo Verde passar, eu vou achar, nossa senhora, um absurdo. Mas é aquilo, né? Com todo respeito. A lógica aqui é passar a Espanha e o Uruguai, que não está tão bem, isso deve ser dito. O Uruguai na Copa América estava um absurdo, o Uruguai deu uma decaída absurda, os jogadores não estão se entendendo com El Loco Bielsa, e cara, tem ótimos nomes, mas você para e pensa, Canóbio, com todo respeito, eu amo todos os jogadores do elenco do Fluminense, mas se o Canóbio foi titular em algum momento no Uruguai, é porque o momento não está lá essas coisas, cara, com todo respeito mesmo. Darwin Núñez, inclusive, está sem clube, vai ser mandado embora. Cara, sabe, tem muitas chances do Uruguai perder essa vaga para a Arábia Saudita. Eu acho que vai ser Espanha e Uruguai. Mas tem chances da Arábia Saudita perder, de ganhar no caso, essa vaga do Uruguai. Acho fazer o quê? Agora, o grupo I. Esse aqui é um negócio, vou te falar. Esse aqui é complicado. Pra mim, inclusive, esse aqui é o grupo da morte. Vou ser bem sincero. Eu acho que a França vai passar. Obviamente, existem chances da França não se classificar. Esse é um ponto absurdo, eu sei. Mas olha esse grupo. França, Senegal, Iraque e Noruega. E vamos comentar sobre isso. Vamos lá. Eu sei que eu falei que Marrocos trucidou a Noruega. Sim, óbvio, a Noruega estava sem alguns nomes, mas, cara, o Haaland estava em campo. O Haaland, ele não viu a cor da bola. Ele não encostou na bola, basicamente. O Marrocos já anulou. Mas isso não deixa de lado o poder ofensivo da Noruega. Cara, a Noruega tem um ataque absurdo. Pô, Oscar Bob, é Sorloth, é Odegaard, é... Cara, absurdo, de verdade mesmo. O ataque da Noruega, muito provavelmente, é um dos melhores, se não o melhor desse grupo. Eu sei que parece uma heresia eu falar isso num grupo com a França. Com Doué, Dembélé, Mbappé, Olise... Eu sei, absurdo, mas a gente vai olhar, Senegal, campeã da AFCON, eu juro, eu acho ridículo terem dado esse título para Marrocos. Ah, mas tá no regulamento, cara, com todo respeito, se você assistiu aquele jogo foi um roubo absurdo mesmo. Eu achei muita hombridade por parte do técnico de Senegal de falar pra todo mundo sair de campo. É o que todo mundo faria, sendo bem sincero. Ah, beleza, aí foram lá e deram um título para Marrocos depois. Tipo, realmente, o Brahim Diaz, inclusive, foi o melhor jogador dessa AFCON. Ele merecia tudo isso mesmo. Mas foi lá, perdeu o pênalti na final e tomou. É aquilo, futebol é isso. Quem não faz, toma. E, cara, Senegal é uma seleção absurda. Eu sei que o Brasil bateu e com força em Senegal, mas Senegal não é pouca bosta, gente. Senegal é um absurdo. Senegal é a campeã de verdade. De verdade, é a campeã da AFCON. A AFCON é uma Copa difícil. Eu sei que muitas pessoas colocam as seleções africanas para baixo, mas, cara, a AFCON é muito disputada, mas muito disputada mesmo. Aí temos o Iraque, que, com todo respeito, vai vir com sangue nos olhos. Tem bons jogadores na defesa, isso é bom ressaltar. A defesa do Iraque é uma defesa boa. Inclusive, tem um jogador, acho que o nome dele é Al-Arabi, não sei como é que fala o nome dele, mas é um jogadoraço. Um ótimo nome, acredito que vai aparecer mais no futebol europeu esse ano. E, cara, todo mundo pode passar nesse grupo. Todo mundo pode passar, de verdade. Eu acredito que vai ser França e Noruega, mas eu não estranharia se Senegal passasse, se o Iraque passasse. Esse aqui pra mim é o grupo da morte. Todo mundo tem chance de passar. É um grupo assustador, de verdade mesmo. Tem chance real da França dar uma bananada, tomar um gol e levar um catenaccio do Iraque. Ou abrir totalmente a linha de defesa para poder jogar no contra-ataque em cima da Noruega e tomar uns 3 gols, sabe? Se o Senegal apostar numa bola longa, pegar a linha de cabeceio, pá, acabou. Cara, esse grupo você não pode dar bobeira. Normalmente, França, Noruega são favoritas por estarem em grandes nomes europeus.
Mas isso não quer dizer nada, isso é Copa do Mundo. Todo mundo sabe como é que é. Copa do Mundo é complicado. Eu gostaria que Senegal passasse em primeiro e Noruega passasse em segundo, mas é difícil, gente. Isso é apenas o que eu quero. Grupo J, aí já pra mim já começa a sacanagem, sendo bem sincero. Espanha, Argentina e Portugal parece que pegaram a maior rebarba da rebarba. Mas vamos lá. Argentina, esse aqui é o grupo AAA, pra quem não sabe. Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Jordânia está indo a passeio. Já devo colocar isso em mente. Jordânia está indo a passeio. Olha só, inclusive, isso eu devo dizer. Pra mim, quem vai ser a seleção que vai desapontar vai ser a Argentina. É um ciclo envelhecido, é um ciclo muito festeiro. Eu sei que no meio desse ciclo festeiro eles deram uma porrada de 4 gols em cima da gente, mas com todo respeito, seleção do Dorival Júnior, com todo respeito ao Dorival Júnior, inclusive gostaria dele como técnico no Fluminense. Gosto muito do Dorival, mas aquela seleção era um catado, ninguém se entendia em campo, era muito mal posicionada na defesa, a gente levou uma surra no meio-campo. Enfim, eu não vejo a Argentina com bons olhos para essa Copa. Eu acredito que vai desapontar. Obviamente, todo mundo tem chance de ganhar, gente. Com todo respeito. Passou pro mata-mata, você tem chance de ser campeão. É uma bola que resvala, você é um pênalti, dá pra ser campeão. Mas eu acredito que tem a chance da Argentina morrer nos primeiros do mata-mata. Na fase de grupos eu já acho impossível, de verdade. Eu não vejo chance da Argélia nem da Áustria de roubar esse lugar da Argentina. Acredito que passe Argentina e Áustria, mas a Argélia também não fica muito de fora pra Áustria, sabe? Mas é realmente bem nivelado por baixo. Eu sei que tem gente que acredita na Áustria pra essa Copa. Eu não acredito tanto na Áustria assim. Também não acredito tanto na Argélia. Gosto muito do Sabitzer, da Áustria, porque é do futebol alemão. E eu gosto muito do futebol alemão. Mas... E cara, Grupo K. Portugal, República Dominicana do Congo, Uzbequistão e Colômbia. Esse aqui é poupa-tempo, com todo respeito. Gosto do Congo, Portugal e Colômbia. Tiro curto, de verdade. A seleção de Portugal também é uma das favoritas, por mais que eu diga que não tem uma favorita certa, mas Portugal eu acho que é o melhor. Na real, eu tenho certeza, é o melhor meio-campo da Copa, pelo amor de Deus. Bruno Fernandes, melhor jogador da Premier League, Vitinha e João Neves. É até desanimador falar uma coisa dessas, sério. Tem um dos melhores laterais, se não o melhor lateral do mundo, que é o Nuno Mendes. Diogo Costa, que também é milagreiro. Os zagueiros já não acho que são bons, mas... É chato. É chato. Vem como uma das favoritas. Se bater de frente com o Brasil, eu acho que leva porrada, sendo bem sincero. Eu acho que o Vinícius Júnior leva muita vantagem em cima do lateral direito. Eu não sei se vai ser o Cancelo. Eu não sei se vai ser o... Esqueci o nome do jogador do United, meu Deus do céu. Esqueci. Mas quem acompanha o futebol europeu sabe de quem eu tô falando. Eu acredito que o Vinícius Júnior rabisca pra cima deles de qualquer forma. E por mais que seja o melhor meio campo do mundo, os caras não têm 3 bolas. Enfim, a Colômbia pra mim é uma das seleções que também vem muito forte pra essa Copa. Muitos nomes do futebol brasileiro, inclusive. E James Rodrigues voltando aí, né, como sempre. Mas cara, o nome dessa seleção é o Luis Dias. O que o Luis Dias jogou pelo Bayern de Munique, nossa senhora, é pra deixar qualquer torcedor do Liverpool muito puto da vida. O que ele jogou foi um absurdo, cara. Um absurdo mesmo. Um dos melhores nomes, se não... Não, eu ia falar, é impossível ele ser o melhor nome da seleção. Do Bayern de Munique, tendo o Harry Kane lá. É impossível. Inclusive, eu vou comentar sobre a Inglaterra logo. Mas, cara, a Colômbia vai passar em segundo. Tem chance, sim, de passar em primeiro. Não dá pra ser descartado. Como eu falei, Copa, torneio, tiro curto, pá, tudo acontece. Mas é difícil. É muito difícil. Mas a Colômbia vai passar em segundo lugar. E as outras duas... Pra mim não tem chance nem de terceiro lugar, sendo bem sincero. E por último, Grupo L. E novamente, é lindo pra Inglaterra isso. Inglaterra que inclusive está vindo cheia de problemas, toda remendada e com um ótimo técnico, Thomas Tuchel. Eu odeio Thomas Tuchel, vou ser bem sincero. Eu gosto muito do Bayern de Munique, vale ressaltar isso. Eu sou muito, mas muito fã do Harry Kane desde a época do Tottenham, porque eu também gosto muito do Tottenham. Eu acredito que essa Inglaterra também... Não
acredito que a Inglaterra vai decepcionar, porque acho difícil alguém acreditar nessa Inglaterra. Sendo bem sincero. Tiveram ótimos nomes que foram deixados de fora. Ah, tudo bem, não teve um melhor momento. Cara, os nomes que foram escolhidos não fazem sentido, os nomes que foram deixados de fora. O Phil Foden ter ficado de fora pra mim é ridículo, sabe? E olha que o Phil Foden não estava tão bem. O Phil Foden estava numa crescente agora. Eu sei, 45 do segundo tempo. Mas, pô, o Cole Palmer no ano passado foi campeão do Super Mundial, tá ligado? Campeão da Conference League. Tá, não teve um ano tão bem com o Chelsea, mas... sabe? Enfim, Inglaterra vai passar em primeiro lugar. A Croácia, Gana e Panamá. Panamá vai ficar em último. É óbvio, com todo respeito. Gostaria muito, inclusive, que rolasse uma reviravolta. Mas aí é que tá. Eu acredito que Gana tem a chance de passar nesse grupo. Eu não vejo a seleção da Croácia tão bem, sendo bem sincero. Eu, inclusive, tenho muito ódio do goleiro da Croácia. Não vou entrar em detalhes, mas eu gostaria que Gana passasse. Acredito que sim, que vai ser Inglaterra e Croácia, mas eu não acharia estranho se Gana passasse. E cara, como eu disse, eu já citei aqui quem eu acho que vai ser a minha decepção. Vai ser a Argentina, minha surpresa, que vai ser o Japão. Acredito que o Japão tem a chance de ganhar essa Copa. Eu de verdade acredito. Novamente, todo mundo tem chance, gente. Futebol é momento. O momento de Japão é um absurdo. E tudo pode acontecer. Mas meu favorito ainda é o Brasil. Até porque se não for meu favorito, pode me internar, com todo respeito, eu sou brasileiro. Não vou ser vira-lata. E eu não sei como tá funcionando a questão da regulamentação para o mata-mata, então não tem como eu prever como vai ser o mata-mata, mas quando começar o mata-mata eu vou fazer outro vídeo comentando a minha opinião sobre quem eu acho que vai passar e quem eu acho que vai ser campeão, que ali já fica mais fácil você ter no chaveamento. Mas é isso, meu povo, um vídeo que ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas é porque eu enrolo muito, ainda mais quando eu vou falar sobre alguma seleção que eu tenho algum apego emocional. Obviamente a única seleção que eu tenho apego mais emocional é o Brasil, até porque eu sou brasileiro, mas eu gosto de assistir o futebol de outras seleções que eu citei. Mas é isso, meu povo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima!